Olá pessoal, tudo bem? Então hoje será a segunda parte da, da aula que eu postei ontem, né? Então a nossa aula sobre a natureza da termodinâmica. Então parte 2, certo? E voltaremos para a transparência na qual nós paramos na aula de ontem, né? Então a nossa transparência é esta aqui, né? Deixa eu só ajeitar essa aqui. Início aqui. Então, nossa transparência é esta aqui, né? Correto? Eu vou aumentar a tela para que a gente possa ter vocês possam ter uma visão melhor aí. Bom, aqui. Então, o que nós vimos aqui? Nós estávamos falando sobre medidas, né? Então, os resultados para tipos específicos de medições ou medidas, né? Então aqui você pode trocar a palavra medição, né? Por medida. Apertei errado o botão da minha caneta aqui, então você pode mudar isso aqui pela palavra medida, tá? Bom, então a medição ou medida nos diz a variável descritiva apropriada, né? O que significa variável descritiva apropriada? Ela vai nos dizer que tipo de variável nos interessa no caso que nós estamos fazendo o experimento. Então, se estamos medindo uma variável, estamos fazendo um experimento. Isso aqui tem que ficar claro, né? Nós não vamos fazer um experimento teórico aqui. Aqui, quando se trata da termodinâmica, estamos fazendo um experimento no laboratório, né? Então, nós temos que essas variáveis determinam o escopo, e aqui eu deixei o erro ainda, né? Determinam o escopo e a estrutura da teoria termodinâmica. Então, quando eu meço todas essas variáveis, meço os comportamentos dessas variáveis, coloco essas variáveis em um gráfico, por exemplo, vejo qual é o comportamento de uma variável com relação à outra e quais os limites dessas variáveis, eu tenho o escopo, né? Que quer dizer do que se trata a termodinâmica, né? Ou seja, isso aqui vai me limitar a parte do universo físico ao que eu vou me restringir, e a estrutura da teoria, ou seja, quais são as leis que vão surgir aqui e quais são os limites para as variáveis ou para as combinações de variáveis que vão surgir aqui. Então aqui eu tenho como se fosse o tema, né? E aqui é como se fosse a forma. Então eu tenho todas as minhas medições serão macroscópicas, né? Então, como a gente já tinha visto, a termodinâmica é uma teoria fenomenológica, né? Então ela olha para os fenômenos e depois ela faz as conclusões sobre suas leis e compara essas leis com as leis que são obtidas por teorias microscópicas, né? Como a teoria quântica, né? E essas medidas macroscópicas, elas são extremamente lentas. Ou seja, lentas com relação a quê? Elas são lentas com relação ao mundo microscópico, né? Então são lentas com relação ao micro. E são grosseiras, né, se comparadas a medições microscópicas. Grosseiras no sentido espacial. Nós vamos ver aqui mais para frente o que significa isso. Então aqui, quando falo de lenta, eu tenho um elemento temporal. E aqui, quando eu falo de a medida ser grosseira, eu tenho um elemento espacial. Tá certo? Então vamos lá. Na observação macroscópica, a gente vai deixar... Ela não consegue lidar com 10 na 23 variáveis, né? O número de Avogadro, né? Então qualquer múltiplo de um mol de qualquer
Substância vai ser da ordem 10 na 23, né? Então, ela não consegue lidar com este número aqui, né? Nós temos problemas aqui com a termodinâmica e lidar com isso, porque não só a termodinâmica, ninguém consegue lidar com essa quantidade de números. Só para escrever essas variáveis aqui demoraríamos muito tempo, né? Eu até peço que vocês façam um exercício aí para me dizer quanto tempo vocês demorariam para escrever a palavra velocidade, né? 10 na 23 vezes. Faz um exercício aí. Escreve a palavra velocidade 10 vezes. Vê quantos segundos vocês demoraram e multiplica isso, né, por 10 na 21. E teremos aí um tempo, certo? Então não consegue lidar com essa quantidade de coordenadas que existe na escala atômica, né? Então, como estamos aqui falando que não conseguimos lidar na escala atômica, nós passamos para o macroscópico. Então essas coordenadas também variam em escalas típicas de períodos atômicos. Então, veja bem, então estamos saindo aqui do espacial. Quando falo de escala atômica, eu falo do espacial, e agora estou falando aqui do componente temporal, né? Vocês me perdoem a vagarosidade e a letra mal escrita, mas eu ainda estou me acostumando com esta mesa. Então, isso implica aqui que há um contraponto com relação às medidas lentas, né? Então, essas coordenadas também variam em escalas típicas de períodos atômicos, né? Esse contraponto se dá a medidas lentas, né? Então eu tenho coisas acontecendo muito rapidamente na escala atômica, por outro lado, eu tenho coisas acontecendo muito lentamente quando eu as olho na escala macroscópica. Por isso eu coloquei a palavrinha contraponto aqui, né? No entanto, há combinações de coordenadas atômicas que são independentes do tempo. Então, essas combinações de escalas atômicas que são independentes do tempo, elas são macroscopicamente observáveis. Então, por exemplo, vamos voltar para aquele nosso exemplo que nós vimos em aula, né? Então, se nós temos aqui mv ao quadrado sobre 2, né? Aqui onde v é a velocidade de cada uma das partículas num gás, né? Consideremos aqui então um gás. V é a velocidade de cada uma das partículas, né? Então aqui eu teria um índice, por exemplo, V1, V2, V3, V4. Mas aqui eu estou tratando da média das velocidades. Esta média, tá? Ela é independente do tempo. Por isso nós usamos esta média aqui, né? Então a média quadrática, ela varia menos ainda do que a média somente de V. Então usamos a média quadrática para computar esta variável, né? Então se nós temos a média quadrática vezes m dividido por 2, isso aqui nos dá a energia cinética média das partículas de um gás. E nós vimos que isso aqui é igual a 3 meios de kT, né? Sendo T a temperatura e K a constante de Boltzmann, tá? K é a constante de Boltzmann. Então nós temos aqui, veja bem, nós pegamos um invariante temporal na escala microscópica, né? E associamos a ele uma medida macroscópica, que é a temperatura, né? Nós sabemos medir uma temperatura macroscopicamente. E essa temperatura, ela está associada a essa propriedade microscópica que é um invariante temporal.
Vamos passar aqui, então. Então, se nós temos invariante temporal, então não varia com o tempo, né? Nós também podemos lançar mão dos princípios de conservação, né? Então, os princípios de conservação de energia, de certa forma, estão ligados, né, com a invariância temporal. Então, por exemplo, se você tem um sistema conservativo lá na mecânica clássica, uma propriedade do hamiltoniano de um sistema conservativo é que ele não varie com o tempo, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente pode ter princípios, por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui, os mais fáceis e conhecidos. Podemos ter o princípio de conservação de energia, né? Podemos ter o princípio de conservação do momento linear e podemos ter o princípio da conservação do momento angular, né? Então, essas quantidades respeitam as quantidades que respeitam esses princípios, elas são grandezas que são candidatas naturais a ser uma grandeza termodinâmica, tá? Então, como nós vimos ali no slide anterior, nós vimos que a energia cinética média, ela é uma grandeza termodinâmica, né? Que ela é dada por 3 meios de kT. Então, se nós voltarmos aqui, deixa eu só... Então, essa energia cinética média, nós podemos reescrevê-la aqui, energia cinética média, esta quantidade aqui, ela é um invariante temporal e ela é conservada durante o processo. Esse teorema aqui, isso aqui está associado a um teorema que é o teorema da equipartição de energia. Então, cada partícula está associada a essa energia cinética média. Então, voltemos lá para o nosso... Então, nós temos aqui, né, as grandezas termodinâmicas, né, elas devem respeitar os princípios de conservação, né? Então, grandezas macroscópicas, são muito lentas, né? Então, elas são lentas em comparação com as escalas de tempo atômico, né? Para nós, as medidas não são lentas, né? Então, lenta, quando se fala lento, né, lento é uma medida comparativa. Comparativa com o quê? Nesse caso, com a escala atômica, certo? Quando você está na estrada, e agora eles não colocam mais isso, né? Mas na estrada, antigamente, tinha-se as placas falando assim, veículos lentos permaneçam à direita. Agora se diz assim, veículos leves, pesados permaneçam à direita, né? Porque o veículo pode ser lento, mas ele pode não ser pesado, né? E um veículo pesado pode ser rápido, né? Então isso confundia na hora da pessoa se movimentar na estrada. Então, em comparação com a escala atômica, são muito lentas. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa escala atômica, né? Então nós temos aqui que a escala atômica ela vem de 10, ela é mais ou menos 10 na menos 15 até 10 na menos 18, que é o mais alto, mais rápido, né? Então a escala atômica é mais ou menos nessa região aqui, tá bom? Então vejamos uma outra coisa aqui. E na escala macroscópica, qual é a escala de tempo? 10 na menos 7. Então, na escala macroscópica, nós conseguimos medir até esse nível, né? E como assim na escala macroscópica? Como é que eu distingo isso? A gente distingue dizendo sobre aquilo que podemos ver.
Então, o que podemos ver com o microscópio, né, é aquilo que nós consideramos macroscópico. O que nós não conseguimos mais ver com o microscópio, nós consideramos que seja microscópico, tá? Então, isso é uma definição grosseira dessas coisas aí, tá? Então, em comparação com as escalas de tempo, por isso a gente considera fenômenos que sejam independentes do tempo, né? Então, como eu tenho diferenças aqui, né, entre o tempo na escala atômica e o tempo para a escala macroscópica, o que nós fazemos? Nós simplesmente descartamos a questão temporal, exigindo que essas variáveis sejam independentes do tempo, né? Então, medidas macroscópicas muito grosseiras, e na escala do comprimento, como fica, né? Nós temos aqui uma ideia de como ficam essas escalas no mundo macroscópico, né? Nós temos nosso mundo macroscópico por aqui, microscópico, né? E nosso mundo macroscópico começa mais ou menos aqui, tá? Então, sobre a resolução, né? Que tamanho a gente consegue visualizar com um microscópio, né? Que a gente consegue ver, eu tenho aqui quantos átomos eu estou conseguindo ver uma parte do meu material. É mais ou menos 10 na 9 átomos, certo? E as observações macroscópicas detectam apenas as médias grosseiras dessas escalas atômicas. Então, o que esses átomos estão se movendo, não podemos pensar só em termos de gases, né? Então, não só em gases eles se movem em sólidos também. Então, um átomo num sólido, ele vibra, né? Ele vibra com uma certa frequência. E essas frequências são chamados modos normais, né? Então, um átomo vibra com uma certa frequência, seu vizinho da direita também vibra, seu vizinho da esquerda também vibra, o da frente vibra, o de trás vibra, o de cima vibra, o de 4 vibra, e todos eles vibram em frequências que são mais ou menos próximas, né? Então, quando a gente pega uma medida macroscópica, a gente está pegando uma média de todas essas vibrações aí, né? Então, a gente precisa fazer essas médias temporais e espaciais, né? Então, essas médias temporais, elas vão nos fazer o quê? Elas vão reduzir essas variáveis de 10 a 23 para um número de coordenadas termodinâmicos, que é um número de coordenadas bem menor. Então vamos pegar, voltando para o exemplo do gás. Para o exemplo do gás, a gente pode pensar em pressão, volume, temperatura, né? Coeficiente de expansibilidade. Você pode contar nos dedos isso aí, né? Ao passo que em 10 a 23 coordenadas não dá para contar nos dedos, né? Isso é claro. Modos normais, né? Então, um movimento organizado em modos normais na escala atômica. Então, o que a gente faz? A gente especifica a amplitude instantânea de cada modo, né? E através da especificação, nós temos que o número de modos normais é igual ao número de coordenadas atômicas, certo? Então aqui não lidaremos mais com coordenadas atômicas, mas apenas com os modos normais, né? Vejamos então como fica essa coisa aqui. Aqui eu somente reorganizei, puxei para cima a transparência anterior. Então como fica? O que acontece quando fazemos uma observação macroscópica? Esses modos normais ficam embaçados, você não sabe o que está acontecendo, mas você consegue pegar as médias deles. Então a gente diz que a observação macroscópica
é definida como uma observação embaçada com baixa resolução. Então, a amplitude dos modos, passou demais aqui. A amplitude dos modos descreve o comprimento ou a área ou o volume do sistema. Então, dependendo de como nós medimos esses modos, nós estamos medindo as dimensões do sistema. Então, de acordo com o que nós queremos, nós podemos estar medindo o comprimento ou a área ou o volume desse sistema. Então, essas mudanças nos modos normais correspondem ou a uma compressão ou uma expansão homogênea do sistema, certo? Então, esses modos normais aumentando ou diminuindo, então você começa a aumentar a vibração, né? O comprimento de onda dessa vibração, eu tenho uma expansão. Se o comprimento de onda diminui, eu tenho uma compressão do sistema. E como os modos normais, eles são um movimento organizado, como está descrito aqui em cima, ou seja, organizado no sentido de que todos os átomos agem mais ou menos da mesma forma ao mesmo tempo, quase uma sincronização, isso aqui é homogêneo. Ok? Então vamos passar essa parte para cima. E o que temos então? A dimensão do sistema torna-se uma variável termodinâmica. Como eu acabei de falar, para um gás, eu tenho as variáveis pressão, volume e temperatura, não é? Então o volume torna-se uma variável termodinâmica. Então, como a gente tem até, como vocês devem ter visto em Física 1, o trabalho mecânico na termodinâmica. Então eu tenho lá menos P V dt, ou melhor, menos P dV, me dá o trabalho termodinâmico, onde dV é o elemento de volume quando eu faço a integral, né? Então, a dimensão do sistema torna-se uma variável termodinâmica, né? E aqui nós temos, deixa eu colocar tudo aqui, né? Então, nós temos o seguinte aqui, que a termodinâmica ocupa-se das consequências microscópicas do comportamento das variáveis, consequências macroscópicas, aqui é macro, aqui é um MA, do comportamento das variáveis microscópicas. Os modos de movimento atômico, eles têm a capacidade de agir como um repositório de energia, né? Então, quando a gente fala em energia interna, a energia interna tem a ver com esses modos de movimento atômico. Então, os modos normais guardam energia. A vibração desses átomos é como se fosse um repositório de energia. Quando a gente olha para a primeira lei, nós temos lá o calor, que foi colocado no princípio de conservação de energia, e o calor foi elevado à categoria de energia, né? Nós temos a energia total e temos a energia interna. A energia interna diz respeito a essa questão aqui, né? Dos repositórios de energia. Então nós temos os modos que são observados macroscopicamente, né? Deixa eu tirar aqui. Então nós temos os modos que são observados macroscopicamente. Então, por exemplo, energia transferida por meio de um modo mecânico, né? Ou seja, associado a uma coordenada macroscópica mecânica chamada de trabalho mecânico, e expresso pelo termo PV/PdV, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Então aqui nós já temos uma variável termodinâmica associada a um trabalho mecânico, né? Então eu consigo observar essas duas coisas macroscopicamente. Eu consigo medir a pressão macroscopicamente, eu consigo medir o volume macroscopicamente. E os modos que não são observados macroscopicamente? Como que eu faço com esses caras aqui?
que não podem ser observados macroscopicamente. Como eu considero esses caras? Então, nesse caso, nós temos a energia aqui transferida em um modo escondido, entre aspas, que nós chamaremos de calor. Então a gente não consegue ver o calor, né? Nós sabemos que ele existe, né? Então essa energia transferida, essa transferência de energia é chamada calor. Nós não conseguimos ver essa transferência, mas nós sabemos que ela ocorre porque nós notamos a mudança de temperatura quando colocamos dois corpos em equilíbrio térmico. Então, pessoal, esse é o fim da segunda parte. Na outra parte, na outra aula, nós já veremos a questão dos sistemas termodinâmicos. Então, essa é a aula de hoje, do dia 14/7. Ela também vai ficar como uma atividade assíncrona. E nessa semana, todos os dias, eu vou publicar um vídeo curto como esse aqui. Muito obrigado, um bom estudo aí e espero dúvidas de vocês.